Havia em Israel um nome que cintilava como ouro sob a luz do sol: Absalão, o filho de Davi. Seu rosto era formoso, sua voz era agradável e sua presença arrebatadora. Nenhuma mancha se via nele, nem física, nem aparente. Era o filho perfeito aos olhos dos homens, mas sob o brilho de sua beleza havia o germe da rebelião, a semente invisível que crescia em silêncio, esperando o dia em que floresceria em sangue e em desonra. Absalão carregava o peso de um passado ferido. Sua irmã Tamar havia sido violentada por Amnon, outro filho de Davi. O rei, seu pai, calou-se diante da injustiça, o silêncio que destrói mais do que o grito. E Absalão, em seu coração, decidiu que a vingança seria sua. Ele não buscou Deus. Ele não esperou justiça divina. A dor, misturada ao orgulho, tornou-se fogo em seu peito. 2 anos se passaram. E quando o tempo já havia apagado a lembrança do crime nos corredores do palácio, Absalão convidou Amnon para uma festa. O vinho foi derramado, a música ecoou, e no auge da celebração, o sangue de Amnon foi espalhado no chão. O irmão foi morto pelo irmão, e o riso se converteu em horror. Absalão fugiu. Refugiou-se longe da face do pai, na terra de Jesur, com o avô materno. Ali viveu em exílio, isolado do trono, separado da comunhão. Durante 3 anos, o silêncio entre pai e filho tornou-se uma muralha intransponível. Davi, o rei segundo o coração de Deus, amava seu filho, mas não o chamava de volta. O amor e a justiça, dentro dele, travavam uma guerra. Quando Joabe, o comandante fiel, percebeu a ferida que consumia ambos, interveio. Com astúcia e palavras veladas, trouxe Absalão de volta a Jerusalém. Mas Davi não o recebeu. O filho estava na cidade, mas distante do pai. E essa distância espiritual foi o verdadeiro abismo onde a rebelião nasceu. Durante 2 anos, Absalão esperou o perdão que não vinha. Orgulhoso, inflamado, ele decidiu forçar o destino. Queimou o campo de Joabe, o mesmo que o havia ajudado, apenas para ser ouvido. O gesto extremo funcionou. Joabe o levou novamente à presença de Davi, e o rei o beijou. O pai o recebeu, mas não discerniu o espírito que habitava nele. A aparência de reconciliação ocultava um coração endurecido. O beijo selou a paz exterior, mas dentro de Absalão, a ferida transformara-se em ambição. A beleza que antes encantava o povo, agora se tornava instrumento de manipulação. Absalão começou a se sentar à porta da cidade, onde os homens vinham buscar juízo. Ele os ouvia com gentileza, criticava o silêncio do rei e dizia: "Ah, se eu fosse juiz em Israel, todos teriam justiça." Assim, lentamente, o coração do povo começou a se inclinar para ele. As palavras suaves eram mais cortantes que espadas. A rebelião não começou com lanças, mas com simpatia, com elogios, com promessas, com falsos sorrisos. O povo via nele o reflexo do que desejava. Um líder jovem, belo e forte. Absalão montou cavalos, ergueu estátuas, construiu uma imagem de poder. Cada gesto era calculado, cada palavra envenenada. Davi, envelhecido, não percebia o veneno que crescia dentro de sua própria casa. O filho do rei, inflamado pelo orgulho, já não via o pai como um ungido de Deus, mas como um obstáculo ao trono. O mesmo sangue que corria nas veias de Davi agora clamava por sua coroa. E quando o plano amadureceu, Absalão enviou mensageiros a todas as tribos de Israel. O som das trombetas ecoou em Hebron, e a voz do povo gritou: "Absalão é rei em Hebron." O coração de Davi se partiu. O rei fugiu de Jerusalém descalço, chorando, coberto de pó. Subiu o Monte das Oliveiras como quem sobe o próprio Calvário. O pai fugia do filho. O ungido fugia de seu próprio sangue. E no céu, o silêncio de Deus pairava. Porque às vezes o castigo divino não vem com relâmpagos, mas com o afastamento da bênção. Assim começava o reinado de Absalão, o filho da beleza, o príncipe da rebelião,
o homem cuja glória era construída sobre a ferida não curada e o orgulho não confessado. O mesmo que fora amado por Davi tornou-se seu inimigo. O mesmo que recebera o beijo do pai agora empunhava a espada contra ele. Mas o Deus que vê os corações já havia decretado: o trono não se ergueria sobre a desonra. E aquele que se levantou contra o pai morreria suspenso entre céu e terra, sem pertencer a nenhum dos dois. As trombetas soaram em Hebrom como um trovão profano. Absalão fora proclamado rei, e o rugido das multidões ecoou pelos vales de Israel como um juramento de traição. O filho do rei levantava-se contra o próprio ungido de Deus. A rebelião deixava de ser sussurro, tornava-se um grito. Em Jerusalém, a notícia chegou como um vento de morte. Davi, o velho guerreiro, o salmista que enfrentara Golias, agora via o inimigo surgir de seu próprio sangue. Seu trono tremia, não pela força estrangeira, mas pela perfídia doméstica. E o rei, que outrora esmagara exércitos, agora se via forçado a fugir. Descalço, coberto de cinza, Davi deixou o palácio, levando consigo apenas os fiéis e a arca da aliança. Mas mesmo a arca, ele mandou de volta. Não queria usurpar o favor de Deus para sua causa. Se o Senhor se agradar de mim, disse o rei, ele me trará de volta. Assim falava aquele que entendia que o poder é dom divino, e que o trono, quando mantido à força, se transforma em maldição. Enquanto Davi subia o Monte das Oliveiras, chorando, Absalão descia triunfante sobre Jerusalém. O contraste era terrível. O pai em lágrimas, o filho em festa. Um fugindo com fé, o outro reinando com soberba. Absalão, inflamado por conselheiros ímpios, foi instigado por Aitofel, homem de mente aguda, mas coração corrompido. Este lhe disse: possui as concubinas de teu pai para que todo Israel veja que és inimigo dele. E o príncipe, sem temor, subiu ao terraço do palácio, o mesmo lugar onde Davi pecara ao olhar para Batseba, e ali, publicamente, consumou sua rebelião. A vergonha tornou-se bandeira, e o pecado tornou-se símbolo de poder. Enquanto isso, no deserto, Davi formava seu pequeno exército, homens leais, desgastados pela idade, mas inflamados pela fé. Eles sabiam que não lutavam por um trono, mas por um princípio. O trono pertencia àquele que Deus escolhera. O rei exilado não amaldiçoava seu filho, chorava por ele. Mas cada lágrima derramada seria contada no juízo do céu. Absalão, embriagado pelo aplauso do povo, não via o abismo que se abria diante de seus pés. Ele montou carros, convocou guerreiros e saiu em perseguição ao pai. Israel se dividiu. Irmãos lutavam contra irmãos. Tribos se enfrentavam por causa de um homem e seu orgulho. O sangue do povo escorria por causa da ambição de um filho que quis usurpar o lugar do escolhido de Deus. Nos vales de Gileade, o exército de Davi se posicionou. Era um povo ferido, mas não sem fé. Antes da batalha, o rei disse a seus capitães: tratai brandamente por amor de mim ao jovem Absalão. Mas o céu já havia decretado: não há brandura para quem toca na unção divina. O exército de Absalão era vasto, numeroso, brilhante como ouro polido. O de Davi, pequeno e cansado. Mas Deus não mede vitória por quantidade, mede por propósito. E assim, nas florestas de Efraim, a terra tremeu sob o som da guerra. O rugido das espadas misturou-se ao grito dos moribundos. O chão se tingiu de vermelho. Mas a floresta, diz a Escritura, devorou mais homens do que a espada, como se a própria criação se revoltasse contra a rebelião do filho. Absalão, em seu cavalo, avançava com soberba. Sua longa cabeleira, símbolo de sua beleza e vaidade, balançava ao vento como bandeira de glória. Mas foi ela mesma que se tornou o laço da condenação. Enquanto passava sob os ramos espessos de um grande carvalho, seus cabelos se enroscaram nos galhos. O cavalo seguiu adiante, e o príncipe ficou suspenso, entre o céu e a terra.
O filho rebelde agora não pertencia a nenhum dos dois reinos, nem ao trono dos homens, nem ao favor de Deus. A árvore o sustentava, o vento o cercava, e o tempo parecia cessar. Ele, que quis se elevar, fora erguido, mas não em glória, e sim em vergonha. Mas esse ainda não era o fim. Enquanto pendia entre vida e morte, os soldados de Davi o avistaram. E Joabe, o comandante que antes fora instrumento de reconciliação, aproximou-se com frieza. Não posso poupá-lo, disse. 3 dardos atravessaram o peito de Absalão, e o filho do rei, o belo, o rebelde, caiu. A guerra cessou. O som das espadas foi substituído pelo som da morte, e o vento levou o eco do nome de Absalão, o príncipe que ousou lutar contra o ungido de Deus, e foi vencido não por homens, mas por sua própria vaidade. O campo de batalha silenciou. A poeira da guerra baixava sobre as florestas de Efraim como um manto fúnebre. O vento ainda balançava o carvalho onde Absalão pendia, corpo inerte, cabelos embaraçados, olhos abertos para um céu que não respondia. Ali terminava o brilho do príncipe, e começava o eco de uma dor que o tempo jamais apagaria. A rebelião fora vencida. Mas em Jerusalém não houve cântico de vitória, não houve festa nem coroa reluzente. A alma do rei Davi foi atravessada por uma espada invisível, a espada do lamento, pois o trono havia sido preservado, mas o coração do pai fora despedaçado. Quando Joabe retornou ao acampamento com a notícia, os soldados o receberam com temor. Nenhum deles ousava celebrar. Eles sabiam que haviam vencido uma guerra, mas matado um filho. E como se o céu se envergonhasse de testemunhar, as nuvens cobriram o sol. Joabe entrou na tenda de Davi. O rei estava ajoelhado em silêncio, com o rosto entre as mãos. Senhor, o inimigo está morto, disse Joabe com voz seca. Mas o que era inimigo para os homens era filho para o coração do rei. E Davi ergueu os olhos marejados e pronunciou um dos gritos mais pungentes da história. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti. Não havia trono que consolasse, não havia vitória que curasse. O homem, segundo o coração de Deus, agora experimentava o abismo entre o amor e a justiça, entre o pai e o rei. O lamento de Davi atravessou as gerações como uma profecia, pois em seu clamor ecoava o som distante de outro pai, um que também veria seu filho pendurado entre céu e terra. Mas ao contrário de Davi, esse pai não teria Joabe para lançar dardos, teria o próprio céu para lançar silêncio. Absalão morreu suspenso entre o chão que o rejeitara e o céu que não o recebia. E ali estava o símbolo da humanidade caída. Filhos que se levantam contra o pai e terminam entre 2 reinos, incapazes de tocar o divino, mas já apartados da terra. Suspensos, perdidos. É o destino de toda rebelião espiritual. Davi chorava, e cada lágrima parecia dizer o que o texto sagrado não escreve: que o amor, quando desafiado, fere mais o coração do justo do que o do ímpio, que a desobediência de um filho pesa mais que 1000 guerras, e que Deus, em sua eternidade, também conhece o que é ver um filho morrer por causa do pecado. Os homens sepultaram Absalão num grande poço no bosque e ergueram sobre ele um monte de pedras. Pedras frias, símbolo do peso da culpa, lembrança da queda, monumento da rebelião. E por séculos, aquele lugar foi conhecido como o Monumento de Absalão, o marco do filho que se levantou contra o pai e morreu sem tocar o chão. Cada pedra sobre o corpo do príncipe é um testemunho contra o orgulho humano. Cada eco de Davi chorando é um aviso aos que se levantam contra a vontade divina. Pois não há vitória onde há rebelião, não há glória onde o trono é usurpado, e nenhum homem que desafia o ungido de Deus pode permanecer em pé. Mas há também um mistério mais profundo, um fio de redenção que atravessa as sombras dessa tragédia. Pois séculos depois, outro filho seria pendurado entre o céu e a terra. Mas este não por rebelião,
e sim por obediência, não por vaidade, mas por amor. Onde Absalão se enredou por soberba, Cristo se entregou por graça. Onde o filho de Davi se perdeu, o Filho de Deus abriu caminho de volta. E assim, a história de Absalão se torna espelho invertido do Evangelho. O filho terreno que se rebelou contra o rei e morreu pendurado, e o Filho celestial que se rendeu ao Pai e morreu da mesma forma. Mas, para libertar os rebeldes, o contraste é o sermão eterno das Escrituras. Aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Absalão, o belo, caiu pela beleza. Cristo, o servo, foi coroado pela cruz. O trono de Davi foi restaurado, mas o coração do rei jamais foi o mesmo. E o vento que sopra sobre o vale de Efraim ainda parece murmurar, noite após noite: meu filho Absalão, meu filho, porque há marcas que nem o tempo, nem a vitória, nem a coroa apagam. A marca de Absalão é a lembrança do que acontece quando o amor se transforma em orgulho, quando a herança se volta contra o sangue, e quando o filho, em vez de herdar o trono, herda apenas o silêncio do céu. Assim, termina a história do príncipe suspenso entre mundos. E diante dela, a alma que ouve deve se perguntar: quantas vezes também me levantei contra o Pai? Quantas vezes pendurei minha fé entre o céu e a terra? Pois o Deus que lamentou com Davi ainda olha para os rebeldes, não com vingança, mas com o mesmo amor ferido que sussurra entre as árvores do Éden: filho, onde estás?